Pois bem, muito bom dia a todos os que, mais uma vez, aqui se agregam para que nós continuemos a estudar um pouquinho o direito notarial. Outro dia eu escrevi a propósito que eu me sinto mais ou menos uma espécie de servente de pedreiro. Vou colocando umas pedras que são geralmente lapidadas por aqueles que têm conhecimento muito prático das notas e que fariam melhor se estivessem expondo aqui em meu lugar. Mas, enfim, como não estão fazendo, faço eu. Muito bem. Vamos hoje prosseguir na leitura do livrinho Prudência Notarial. Já vamos para o capítulo 5º dele, hoje tratando sobre a noção etimológica de prudência. Eu quero, antes de começar esta nossa exposição, agradecer mais uma vez ao Colégio Notarial da Seção do Paraná, em particular a sua presidente, a doutora Mônica Dalla Vecchia, mulher do meu querido amigo, o estimado desembargador Fábio Dalla Vecchia, e, igualmente, estendo esses meus agradecimentos a toda a junta diretiva do Colégio Notarial do Paraná, e, em particular, se me permitem assim, ao doutor Renato Lana, vice-presidente do colégio. Quero também revelar aqui a minha grande satisfação em verificar que, com muita eficácia, o colégio paranaense, sob a presidência da doutora Mônica, já cuidou de preparar para o mês de março a instalação da Academia Notarial e Registral instituída por esse colégio. É motivo de muita alegria para mim isto, porque passa a ser o segundo colégio regional criado no ambiente das classes notarial e registral, foi depois do Maranhão. Em ambos os casos, eu penso que contribuí com uma certa influência, com o entusiasmo a que se criem academias como locais adequados para o estudo, ou seja, acho que são sedes, centros importantes para estudar a disciplina notarial e registral, mas também do ponto de vista político e institucional, porque as academias, reunindo como reúnem, ou podem reunir, juristas que possuem diversas profissões com ofício jurídico, ou seja, registradores, notários, promotores públicos, advogados, professores, literatos jurídicos, magistrados do jurisdicional, dão uma tonalidade, um matiz para essas academias que lhes permite a elas, academia, atuar ou oficiar nos processos, nos eventuais procedimentos de consulta, etc., no âmbito, especialmente das corregedorias, sem a pecha, que muitas vezes é indevida, é preciso que se reconheça, mas, enfim, é um fato que, frequentemente, isso vem à tona, sem a pecha de ter interesse emolumentar a dar o norte das suas manifestações. Por isso, parece-me muito importante a criação dessas academias, e eu folgo em ver que o Colégio Notarial do Paraná, saindo bastante à frente de outras importantes e respeitáveis entidades de classe, está instituindo no Paraná esse sodalício. Muito bem. Mas vamos lá, estamos tratando aqui da leitura, um comentário de pequenas glosas do texto do Prudência Notarial. Como sabem, esta pequena obra foi publicada em 2012 aqui em São Paulo pela editorial Quinta, uma produção gráfica muito, muito bonita, e foi um livro dedicado ao centenário de nascimento do grande pensador brasileiro, grande professor, que tem nome gravado no cenário internacional como um dos maiores filósofos, um dos maiores pensadores, sobretudo do campo jurídico, Dr. José Pedro Galvão de Souza, e que, esgotado aqui no Brasil, essa edição se esgotou efetivamente no Brasil, teve uma edição espanhola,
recente, do ano passado, que também parece que já se esgotou, mas que, sem embargo, da boa tradução que foi feita pela professora Rosa Hernandes, não atingiu, do ponto de vista gráfico, a qualidade que esta aqui da editorial Quinta se ostenta, né? Bom, vamos tratar aqui do problema da noção etimológica de prudência. Por que a etimologia? Aqueles que têm dado para mim a grande honra de aceder a alguns textos que eu publico, até mesmo os textos que eu venho publicando, novamente para minha honra, no site do Colégio Notarial do Paraná, ou os textos publicados na Uniregistral, aqui de São Paulo, Universidade do Registro, estes últimos sobre registro imobiliário, tem provavelmente visto a importância, o relevo que procuro dar, embora com pequeníssimas incursões, ao tema da gênese das palavras, ou seja, de sua etimologia. E até mesmo algumas vezes, como alguns já terão reparado, pelo fato de eu citar com frequência dois autores franceses de grande importância, Nuit e Meillet, que eu me preocupo às vezes em ver até a etimologia do latim, ou seja, vou à origem da origem. E me dedico, às vezes, a tentar encontrar a gênese da palavra latina, às vezes no indo-europeu. E por que isto? Qual é o interesse? Meramente interesse de museu? Não. É porque o vislumbre ou a iluminação, quando ela é possível, da origem, do étimo da palavra, de sua raiz, projeta grandes luzes sobre o significado atual. Ou seja, mostra a riqueza que muitas vezes se encontra nas palavras e que, quando elas se vão trivializando no uso, sobretudo isto, né? Quando nós usamos muito uma palavra, com muita frequência, nós deixamos de ver a sua potencialidade. Começamos a ver por certos aspectos particulares, a forma como nós usamos, a forma como elas são, muitas vezes, maltratadas na linguagem comum, e vamos perdendo a riqueza do seu potencial. Daí a importância de ir encontrar na raiz, no étimo da palavra, esse conjunto de virtualidades e potencialidades que muitas vezes o termo apresenta. E vamos encontrar, com frequência é possível fazer isso, algumas vezes não é possível. Vamos encontrar ali também a razão de ser da escolha da palavra. Por que os povos foram se dedicando a definir uma realidade, a expressar essa realidade por meio de um determinado vocábulo. Muito bem. Portanto, não é a ideia de, pura e simplesmente, trasladar o passado e fazê-lo reviver em nossos tempos, mas sim encontrar a fecundidade da palavra e, com isso, a fecundidade de um conceito. A palavra portuguesa, prudência, estou lendo aqui na página 43, para quem tem o livro. A palavra lusitana, prudência, a exemplo de tantos outros vocábulos que têm uma sinalização, uma expressão igual, ou praticamente igual a essa palavra do português. Por exemplo, na língua galega, também se fala prudência, só não há o acento circunflexo. A palavra é a mesma e se pronuncia do mesmo modo, prudência. No castelhano, também se fala assim, la prudência. No italiano se fala prudenza. No rumeno, suspeito eu da pronúncia aqui, prudenta. Em francês, prudence. Prudence, dos ingleses. E essa palavra, esse vocábulo tem uma origem próxima do latim prudência, prudentiae. É uma palavra, portanto, de primeira declinação, substantivo de primeira declinação, e que, por sua vez, resulta da perda de um fonema interior. Isso é interessante. Veja como nós vamos encontrar exatamente o conceito de prudência, muitas vezes navegando por sua origem. E essa indicação é fundamental. Houve uma perda na palavra de um fonema interior que estava nela. A palavra prudência deriva de providência. E caiu essa sílaba, o fonema vi. De providência, passou-se a expressão prudência. Ou seja, houve uma síncope dessa palavra primitiva, providência,
para a expressão atual, prudência. O fato, no entanto, de o vocábulo prudência ser a contração ou expressão sincopada de providência, o que caiu foi a sílaba pré-tônica, a tônica estava no DEM, não é? Providência. Caiu a pré-tônica. Normalmente, esse é um fenômeno frequente das síncopes, né? A queda da pré-tônica. Esse fato não é significativo de os sentidos dos dois termos, providência e prudência, serem exatamente o mesmo. Interessante isso. Não têm elas exatamente o mesmo significado. Isso é um fato linguístico, que prudência vem de providência, caindo, portanto, o fonema vi, mas isso não significa que os termos providência, do latim, e prudência também, do latim, tenham exatamente o mesmo significado. Têm, sim, significados próximos, mas não o mesmo significado. A providência, eu digo aqui, é apenas uma parte da prudência, como nós veremos. De fato, lê-se no livro 20º das Etimologias de Santo Isidoro. Eu tenho frequentemente observado a importância que há em remontarmos a Santo Isidoro, que fez, por assim dizer, a primeira enciclopédia de que se tem notícia no mundo. O livro das Etimologias é realmente uma maravilha, embora um livro antigo, lá da passagem da Antiguidade para a Idade Média. Diz ele que o prudens, é quasi porro videns, ou seja, é alguém que vê de longe. Esse é o previdente. Ou seja, previdente é o que vê antes, não é? É o que vê de longe, o que vê com antecipação. Aquele cujo ato é ver antes de ver. É interessante essa observação, né? Ver antes de ver. Previdente, é o que pré-vê. A previdência é a visão antecipada do futuro. Conhecimento do que ainda está ao longe, cuja atualidade se antecipa ao conhecimento intelectual. É visão própria de um ânimo precavido, que por isso, também, e não raro, adota diligências sobre o que vem. Atenção. Como alguém é previdente, ou seja, vê com antecipação, e isso é próprio do prudente. O prudente é o que vê com antecipação, que antecipa o futuro, de algum modo, conjectura sobre ele, tem visão intelectual do futuro. Isso faz com que o seu ânimo precavido, exatamente porque ele é previdente, adote também as diligências sobre aquilo que vem. E adotar as diligências é ser providente. Ou seja, o previdente justifica o providente. Providência e previdência, portanto, são noções bastante próximas. O providente é o previdente que provê. Ou seja, o providente adota as diligências ou providências para aquilo que ele prevê. Vamos ver um exemplo típico. Um pouco de experiência da vida permite que nós olhemos o céu e vejamos que há uma formação de nuvens que nos sugerem aí a vinda de uma chuva forte. E aí tomamos as providências necessárias, que é fechar as janelas das casas, munirmos-se temos de sair de uma capa de chuva, de um chapéu adequado, de um guarda-chuva, coisa que vale. Ou seja, adotar as providências, porque somos previdentes. Então, prevideo é propriamente ver antes. Provideo é ver antes e adotar cautelas. Então, tem essa diferença. O pré-vídeo é o que vê antes. E o provideo é o que adota cautelas, porque ele viu antes. Ou seja, ele faz provisões. De maneira que o providente provê e prevê, ou mais adequadamente, provê porque prevê. Uma vez que previu, proviu. No entanto, se a previsão e suas sequentes diligências oportunas são a quase parte principal da prudência, ela é algo mais do que a previdência e a providência. Atenção para isso. Ou seja, o que se vai pedir do notário não é simplesmente a previdência, não é simplesmente a providência, mas algo mais que consuma ou consolida inteiramente, configura inteiramente a ideia de prudência. A prudência não se limita, efetivamente, à previsão do futuro contingente,
nem as disposições sobre o porvir, ou seja, não se limita a prever o que pode ou não ocorrer, com maior ou menor possibilidade, nem a prover, ou seja, adotar as cautelas ou diligências para remediar, sanar ou evitar aquilo que prevê. Mas este prever e prover assenta num suposto ou num requisito indispensável de outra de suas partes. Eu uso aqui a expressão partes integrantes, mas verdadeiramente a prudência não tem partes integrantes. Isso é utilizado de maneira metafórica, uma linguagem figurada. Não vem ao caso aqui explicarmos isso, que está referido para quem queira eventualmente examinar o assunto. Eu mando na nota marginal ao livro do Santiago Ramírez, que estuda esse assunto em profundidade. Não nos vem ao caso. Saibamos que podemos falar em partes da prudência, em partes integrantes da prudência, partes integrantes, em sentido figurado, em sentido metafórico, não em sentido próprio. Ora, quais são as partes integrantes, metaforicamente, da prudência? São a memória do passado e a inteligência do presente. Ou seja, além das mencionadas aqui da previdência e providência. Isto é, agora tratando claramente da memória do passado e da inteligência do presente, é a consideração da realidade que foi antes e da realidade que é agora. Então, são duas características que se acrescentam a essas outras partes autonomamente consideradas ou destacadas, que são a providência e a previdência. Notem que essa divisão ou classificação, essa visão das partes metaforicamente integrantes da prudência, não poderia deixar de ser como uma espécie de abstração. Nós abstraímos, separamos, mas que, na verdade, isso em rigor realmente não pode ser distinguido. Por isso que ela não tem partes integrantes. Nós só distinguimos. E é muito difícil, muitas vezes, discriminar o que faz parte só da previdência, o que faz parte da providência, o que faz parte da memória do passado, o que faz parte do diagnóstico do presente. Então, são situações muito sobrepostas, que são muito acercadas entre si. Mas, enfim, é possível, do ponto de vista teórico, abstratamente, fazer distinção entre essas, entre aspas, partes integrantes da virtude da prudência. E aqui eu leio, portanto, na sequência, uma passagem muito interessante, que vem da Prima de São Tomás de Aquino, questão 22, artigo 1º. Como sabem, a Suma possui 3 partes, e a segunda dividida em 2 partes. Aqui nós estamos tratando da primeira parte. Na questão 22, a questão é, por sua vez, dividida em artigos. Artigo 1º da questão 22. Diz ali Santo Tomás, traduzindo-se aqui, a providência é a parte principal da prudência. Ou seja, aquilo que se provê, a adoção de diligência é a parte principal da prudência. E à qual estão subordinadas as 2 outras, ou seja, a memória do passado e a clara visão do presente. Já que, recordando o passado e entendendo o presente, conjecturamos as medidas que temos de adotar para o futuro. Na verdade, em rigor, Santo Tomás inclui a previdência no âmbito da providência. Mas previdência e providência acrescentam-se necessariamente da memória do passado, nós poderíamos pensar, de certo modo, aqui falar em experiência, aproximadamente, e do entendimento ou exame e consideração do presente. Aqui eu abro um parênteses para dizer que, chamar a atenção, antecipando temas que nós veremos mais adiante, e que já foi diagnosticado no século passado por um autor muito importante na Espanha, que, aliás, era um grande especialista em direito notarial também. Foi presidente da Suprema Corte da Espanha, José Castantobenhas, e estudou muito direito notarial. Tem obras muito interessantes no campo do direito notarial. E essa observação eu faço de passagem, até aproveito para cumprimentar o meu querido amigo, magistrado de São Paulo, grande magistrado de São Paulo, doutor Emílio Emiliano Neto, para lembrar o seguinte: um dos problemas, e isso vem agravado para o notário também, não é? E que Castan também pôs no palco de uma severa denúncia, é que, e isso ele falava da magistratura jurisdicional, mas serve, portanto, também para a magistratura notarial, é o abandono
uma certa preguiça no diagnóstico dos fatos. Não se quer mais diagnosticar os fatos. É uma tendência, notem, que vem de meados do século passado, essa denúncia de Castan-Tobeiras. E que, claro, só pode agravar-se com a presença dos mecanismos informáticos, em que há textos prontos, em que, apertando-se uma tecla F3, é possível repetir um texto, repetir um precedente ad infinitum, por assim dizer. E o resultado é que nós tendemos a não examinar os fatos. Quando, em rigor, atenção para isso, tanto os fatos ou casos que são levados ao judiciário, quanto os casos ou fatos que são levados ao notário, são irrepetíveis. Sempre possuem alguma circunstância que não se apresenta idêntica. Isso, claro, não nos sugere o abandono de fórmulas. Os formulários, quando bem utilizados, ou seja, as fórmulas, melhor do que formulários, as fórmulas, quando bem utilizadas, elas já são provadas na história. E a elas, muitas vezes, se chegou exatamente pela experiência. Mas é preciso que saibamos se a fórmula se ajusta exatamente ao caso. Não é o caso que tem que se moldar a fórmula, é a fórmula que tem que se moldar ao caso. Daí a importância de que tenhamos também presente a diagnose das circunstâncias do caso, das circunstâncias atuais. Se, portanto, a parte quase integrante, por que quase integrante? Porque não há partes, né? Se a parte quase integrante principal da prudência é a visão antecipada do futuro, essa previsão concretiza-se com as luzes do passado, que se guarda na memória o passado, e com a apreensão do presente pela inteligência. Sem a experiência do que já passou e a apreensão das situações e circunstâncias atuais, não se pode plenamente ver ao longe. Desse modo, o significado da prudência é o de descobrir. Aí a palavra latina inventio, que nos deu a palavra invenção. O campo do direito ainda possui essa referência de invenção como descoberta. Outrora já esteve, eu já mencionei esse fato aqui, já esteve até mesmo no ambiente da nossa música popular. Existe uma marchinha carnavalesca da autoria do Lamartine Babo, que se chama História do Brasil. E ela começa exatamente com a expressão quem foi que inventou o Brasil. Inventou no sentido de descoberta. Então, o significado da prudência é o de descobrir, é de inventar, é de invencio, da norma do agir singular, como eu devo agir singularmente neste caso. Um agir singular contingente, ou seja, agir singular contingente, ou seja, não necessário, e futuro, que ainda vai se realizar. A partir, prossigo eu aqui, não só, mas indispensavelmente, da apreensão do sentido da realidade, formado pelo pretérito e o presente. Aí está, a realidade, o presente sempre se nos vai escapando, né? No início da aula já é passado para nós. Esta mesma frase que eu acabo de falar já é passado. Ou seja, nós temos que exatamente verificar um determinado período de tempo, buscar o passado mais remoto, o que aconteceu quando fiz tal coisa assim assado, quais os resultados, e verificar o presente. Aí está o importante para que nós façamos uma boa previsão. Mas a prudência não basta o conhecimento dos singulares, do caso concreto e de suas circunstâncias. Ela não pode limitar-se, é verdade, ao conhecimento do universal, da regra universal. Porque no universal não há ação. Essa expressão é muito interessante, non est latio. O prudente deve conhecer também o particular. Também o particular. Mas o prudente não é, então, o puro empirista, que vive do dia a dia sem princípios. Não. Não é o puro empírico. Porque toda ação se define pelo fim para qual ela tende. Isso é muito importante. Exigindo-se do homem prudente o conhecimento do telos, ou fim próprio da razão prática, que é o bem. O bem da natureza integral do homem, incluída aí a sua politicidade, ou seja, o fato de que o homem deve viver em sociedade, não pode deixar de viver em sociedade. Assim é. Na ordem prática, nada estabelece a razão que não seja em ordem ao fim último, que é o bem
comum. Isso é mais uma lição de São Tomás de Aquino. Na ordem prática, portanto, na ordem do agir, do fazer, nada está estabelecido pela razão que não seja em ordem ao fim último, que é o bem comum. O prudente deve ter o conhecimento tanto do universal quanto do particular. Portanto, ele deve conhecer tanto a norma de agir para atingir o bem, quanto o particular, como fazer o bem neste caso concreto. Porque, sendo a prudência uma razão ativa, vale dizer, um princípio da ação, tem de conhecer indispensavelmente o singular, pois a ação versa sobre o singular. Uma ação sempre versa sobre o singular. No limite, Aristóteles e São Tomás vão chegar a dizer, entretanto, que é preferível, no campo da prudência, conhecer o singular do que meramente a norma geral de agir. Então, vejam se esta passagem de São Tomás, que está no comentário dos 10 livros de ética de Aristóteles, da Ética Nicômaco. Diz São Tomás, é preciso que o prudente possua ambos os conhecimentos, tanto o universal como o particular. E de ter um dos dois, deve possuir mais, madis debet habere, de São Tomás. O conhecimento do particular que está mais próximo da ação. Tá, agora nós vamos entender uma coisa muito importante. Aqueles dos senhores têm prática diária do notariado, e nós, o doutor Emílio, que foi juiz criminal durante muito tempo, e eu tive no Tribunal da Sala Criminal, foi uma experiência valiosa de verificar colegas que nem sempre tinham uma grande formação doutrinária, mas que costumavam acertar muitíssimo bem nos julgamentos. Interessante isso. Isso se deve a que o ideal é a junção das duas coisas, ou seja, ter o conhecimento do universal. No caso do notário, qual é o conhecimento do universal? Bom, primeiro, os princípios próprios da ética. Em seguida, os temas da legalidade posta. Ou seja, o notário, com isso, mostra a sua aptidão para o notariado. Mas, se ele não tiver isso, ao menos ele tem que conhecer bem o particular. Procurar fazer bem e acertar o particular. E qual das duas coisas é melhor possuir? Se ele só puder conhecer uma, ou só tiver em condições de conhecer uma. Conhecer o particular é preferível. Ou seja, na maior parte das vezes ele agirá com prudência no particular, guiados humanamente, do ponto de vista natural. Guiado pelas luzes da sindérese, ou seja, dos primeiros princípios do hábito da sindérese, ou seja, a tendência de procurar fazer o bem e evitar o mal, do que se ele não conhecer o singular e só manejar o geral. Por isso que essas soluções a priorísticas, soluções de gabinete, costumam não dar muito bom resultado. E é por isso que nós encontramos, por exemplo, excelentes juízes, excelentes notários, que não são grandes doutrinadores, mas são excelentes nas suas funções. E, em troca, há muitos doutrinadores que não saberiam ser bons notários e que não são bons juízes. Exatamente porque, frequentemente, não se dedicam ao exame dos fatos, não têm esta dedicação aos casos. De maneira que, vamos entender bem isso em São Tomás de Aristóteles. Ou seja, não é que eles digam que é melhor conhecer os casos e abandonar o conhecimento universal. O ideal é conhecer as duas coisas, dedicar-se ao conhecimento universal, ou seja, a ética e ao conhecimento jurídico. E o jurídico aqui abrange também, portanto, a ordem jurídica posta, ou seja, as leis, normas vigentes, ordenamento jurídico. E, além disso, conhecer o singular. Mas se ele só puder conhecer um, melhor que conheça o singular. O conhecimento dos singulares é, pois, um pressuposto para a prudência. Com efeito, ao abdicar-se da apreensão do real, a objetividade das normas que a prudência apreende da realidade apenas se substituiria pela subjetividade da consciência. Esse é o tema. Acarretando o que Marcel Descartes diagnosticou ser próprio de uma esquizofrenia permanente. Marcel Descartes é um autor contemporâneo, belga, muito importante, escreveu uma obra, vários livros, uma sobre a prudência, muito boa. Portanto, se ele deixa de apreender o real, no nosso caso, se ele deixa de diagnosticar a situação concreta, o singular, de apreender a singular, ele vai guiar-se exclusivamente por sua cabeça. Ele vai fazer a realidade dentro da cabeça. E não vai ver bem todas as circunstâncias do caso. Às vezes, quando nós nos encontramos
um pouco turbados, deixamos de ver a totalidade da realidade e julgamos com certos fantasmas da imaginação. E por isso, às vezes julgamos pela pior parte, não vemos a coisa com a devida. Então, isso é normal, é humano e todos nós incorremos nisso. Temos que evitar, né? É que o desprezo da realidade objetiva abdica do papel cognoscitivo da prudência. A prudência é o papel de conhecimento, anulando, por isso, sua função normativa do agir concreto. O homem impedido de saber a verdade torna-se o único arbitrário juiz do bem e do mal. Interessante, não é? Se nós abdicamos da verdade, somos nós que decidimos o que é o bem e o que é o mal. Ele é egótico, ou pode falar mesmo autofágico, como eu menciono aqui, porque está referido exatamente por Marcel Descartes, a quem referi há pouco. Ele é autofágico, ele mesmo se destrói. Ele não tem a verdade, ele mesmo vai criando o bem e o mal de acordo com as suas propensões de momento. E com isso ele parece renovar exatamente a soberba que se encontra no primeiro pecado, lá no pecado adâmico. Erit sicut dii, scientes bonum et malum, ou seja, sois como Deus, conhecedores do bem e do mal. Fazemos-nos Deus. Essa é uma expressão também que se encontra numa das obras de Dostoiévski. Se não há Deus, então eu sou Deus. Eu decido o que é o bem e o que é o mal. Em contrário a isso, a prudência apoia-se na realidade das coisas. E essa realidade versada com a prudência, no âmbito de ações contingentes, não é uma verdade absoluta, mas aquilo que sucede comumente e de que se extrai a conclusão para as condutas futuras. Por isso Aristóteles ensinou que a prudência é própria dos que já viveram o passado. Interessante isso. Os jovens não gostam muito de ouvir isto, porque Aristóteles faz a observação, como nós veremos adiante, que os jovens normalmente não são prudentes e não podem ser prudentes, a não ser que obtenham a prudência como a chamada prudência infusa, de que nós não estamos tratando aqui, porque não tem experiência do passado. Sem memória do passado não pode haver prudência. Aristóteles, portanto, ensina que a prudência é própria dos que já viveram o passado e que os jovens, podendo ser geômetras e matemáticos, muito bons geômetras, muito bons matemáticos, não parece que possam ser prudentes, naturalmente, não é? Ou seja, deixando de lado, portanto, a chamada prudência infusa, de que nós não estamos tratando aqui. É que a prudência tem também por objeto os singulares, cuja familiaridade se adquire pela experiência e exige o decurso de largo tempo. Eu mais uma vez tenho falado isso, as pessoas julgam que isto é uma facécia, mais gravemente, no fundo, insinuam que seria uma falsa humildade, etc. Não é nada disso. Quando me perguntam se eu gostaria de ser registrador ou notário, eu digo, mas eu não sei ser isto. Como eu posso ser um registrador ou notário se eu não tenho o mínimo conhecimento dos singulares para isso? Teria que aprender essa função. Gente como, por exemplo, meu grande amigo José Luiz Germano, merece o meu aplauso, o meu louvor, particularmente por essa característica. Você conseguiu ser um grande juiz e agora consegue ser um grande registrador. Você consegue aprender um novo trabalho. É uma nova profissão. Por quê? Porque falta experiência, falta o contato do dia a dia, falta a vivência que é própria do tabelião, sobretudo o tabelião de aldeia. É ali que o tabelião se forma. É ali que ele realmente se forma e aprende a ser tabelião. E isso exige decurso de largo tempo, não se aprende do dia para a noite. Então, tá aqui. Não parece, diz Aristóteles, aliás, a citação já é de São Tomás de Aquino, comentando Aristóteles. Não parece que o jovem se torne prudente. A causa está em que a prudência trata do singular que nos é conhecido pela experiência. Ora bem, o jovem não pode ter experiência, porque para adquiri-la se requer muito tempo. A memória do passado, portanto, abrigo de fidelidade ao ser, expressão muito interessante desse grande pensador contemporâneo que foi Joseph Pieper, nesse livro As Virtudes Fundamentais, que eu citei aqui em espanhol, que seja uma tradução, porque não havia, à altura ainda, edição em português. Agora já há uma edição em português das Virtudes Fundamentais do Pieper, que vale muito a pena ler, um grande pensador. Então, dizer que a memória do passado é abrigo de fidelidade ao ser, e é pressuposto necessário ao conhecimento prudencial, memória que alimenta de lembranças, a partir da experiência, a função da cogitativa. Agora, fazemos aqui
uma referência a essa cogitativa ou razão particular. Eu já mencionei em outra parte, mas vamos rapidamente aqui referi-la. A cogitativa é um sentido interior, ou seja, é um dos órgãos do sentido interior do homem. E corresponde mais ou menos, guardemos aqui isso, entre aspas, uma espécie de instinto do bem e do mal, ou do perigo e do vantajoso, do útil e que não seja prejudicial. Olha, o exemplo que nós podemos considerar muito próximo está exatamente nos animais, porque os animais possuem uma sensação, um sentido interno parecido com esse sentido interno da cogitativa humana. Esse é o paralelo. E que entre os animais se chama de estimativa. Os animais têm estimativa, e o homem tem cogitativa. A estimativa nos animais, o exemplo clássico é o do cordeirinho. Já mencionei isso em outras ocasiões. Ou seja, o cordeiro vai beber água no riacho, pouco depois de nascido, e vê o lobo à distância. Ele não precisa nem de experiência, nem de docilidade, ele não aprendeu com ninguém que o lobo é o inimigo dele. Ele sabe, ele foge, sabe que é inimigo. Ou seja, isso faz parte, no caso da estimativa animal, de um instinto animal. No caso do homem, um quase instinto, que corresponde a esse sentido interno da cogitativa, que é o paralelo da estimativa entre os brutos. É uma razão particular que eu cito o grande professor argentino, meu estimado amigo Félix Adolfo Lamas, que foi professor titular da cadeira de Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Buenos Aires. O que faz a razão particular? Comparando os casos singulares, colácio, nós temos aí a palavra colação em português, né? Confronto. Descobre as regras experienciais para as ações a partir de sua utilidade ou inconveniência com a felicidade do homem, norteando assim o movimento para as condutas a praticar ou omitir. Porque se um objeto não se apreende como algo conveniente, não se põe em movimento à vontade humana. Ou seja, se não me convém, eu não vou me movimentar. Assim, o juízo da cogitativa, também chamada de ratio particularis, razão particular, corresponde a uma estimativa excedente da percepção dos sentidos externos. Isso é importante. Ou seja, vai além dos sentidos externos, é algo interno. É um antecedente ou algo que está ligado a uma premissa menor do discurso prudencial. Ou seja, é um antecedente ou uma premissa menor do discurso prudencial. Ou seja, o discurso prudencial é um raciocínio, podemos reduzi-lo assim, para simplificar, a um silogismo simples. Todo silogismo possui duas partes destacadas. Uma parte de antecedente e uma parte de consequente. Consequente ou conclusão. Esse antecedente é composto de ao menos, salvo o caso de silogismos incompletos, como o caso do entimema, esse antecedente é composto de duas premissas. Uma premissa que se chama de premissa maior, a outra que se chama de premissa menor. Aqui eu indico que, de acordo com a lição de Félix Lamas, e apoiado também em uma passagem de São Tomás de Aquino, a cogitativa ou a razão particular nos dá uma indicação para uma parte desse antecedente, ou seja, para uma premissa menor do antecedente, de respeito ao fato singular. Então, nós verificamos assim que influi no antecedente do discurso prudencial, diz respeito à sua premissa menor. A premissa menor não se define pelo lugar que ela ocupa na argumentação. Embora normalmente a premissa menor seja a segunda das premissas enunciadas, dizendo assim, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, a premissa menor é esta, Sócrates, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, a premissa menor é essa, Sócrates é homem. Mas ela é a segunda premissa, normalmente se raciocina assim, classicamente é assim, e por isso, como normalmente se raciocina assim, costuma-se dizer que a segunda premissa do silogismo é a premissa menor. Mas, na verdade, não é. A premissa menor é aquela que tem o extremo menor. O extremo menor significa o que corresponde ao sujeito da conclusão. Então, nós verificamos na premissa onde está o sujeito da conclusão, ali é a premissa menor. Eu digo isso porque
O professor Leonardo Van Acker, que foi meu amigo e um grande professor de lógica, certa vez disse algo muito em parte favorável, em parte desfavorável às mulheres. Ele dizia o seguinte: desfavoravelmente uma coisa e favoravelmente duas coisas que ele dizia. Primeiro, se as mulheres não são boas filósofas, não têm vocação para a filosofia, as características femininas não são as mais favoráveis à prática da filosofia. Claro que houve pensadoras de grande nível. Imaginemos aí a Santa Hildegard de Bingen, uma grande pensadora. Nós vamos encontrar lá alguns nomes que temos que considerar como boas pensadoras. Quem negará que haja filosofia numa Teresa d'Ávila, por exemplo? Bom, mas deixemos isso de lado. Mas o que ele diz favoravelmente? Que as alunas de filosofia dele eram sempre superiores aos alunos. Ele sempre tinha melhores alunos de filosofia, em média, do que alunos homens. E, certa vez, conversando comigo, deu-me uma pista muito interessante. Ele disse assim, não é à toa que as mulheres são mais persuasivas do que os homens, que as mulheres são mais persuasórias, convencem mais. É que as mulheres invertem o silogismo normalmente. Os homens costumam raciocinar, primeiro a maior, depois a menor, depois a conclusão. As mulheres costumam raciocinar, primeiro a menor, depois a maior, depois a conclusão. Então, isso aí é algo que precisa ser examinado, mas a autoridade do Dr. Van Acker não pode ser ignorada, claro. A importância do passado, portanto, prossigo eu aqui no texto, já quase terminando, não está em fornecer os dados memorizáveis de uma série acrítica de eventos. Não é assim, vamos juntar aqui os casos, como juntamos precedentes, temos um bom arquivo jurisprudencial para decidir os casos, mas em ser o material da experiência necessária para, mediando a operação da cogitativa, relativa ao fato concreto, propiciar melhores possibilidades de agir na esfera da inevitável contingência do futuro. Olha, esta frase que está aqui é exatamente a clave pela qual eu decidi coordenar aqui um livro que já está pronto. Vamos mandar a gráfica assim que vencemos algumas dificuldades aí de editoriais, sobre precedentes judiciais de uso capião, livro voltado à prática nova que está entregue aos notários e registradores no processo extrajudicial de uso capião. Que eu procurei fazer isso, juntar o material da experiência já vivida pelos juízes, para tentar dar alguns sinais que, no fundo, são uma tentativa isso se chama docilidade, né? De ensinar aquilo que já outros viveram, para ver se dessa leitura podemos abreviar um pouquinho as dificuldades experienciais que terão os notários e registradores nesses primeiros tempos de aplicação do artigo 216-A. Mas isso se dá não como uma fórmula, se é um roteiro, é uma fórmula, tem que ser assim, não. Para apreenderem casos assemelhados e verificarem se é possível utilizar a experiência antecedente. O homem prudente é o que sabe cultuar a memória das experiências vividas e transmitidas e apreender as circunstâncias presentes para melhor conduzir-se no futuro. Isso é ser prudente. É interessante porque a palavra prudência no dia a dia, Piper dizia isso, parece corresponder à ideia de chegar tarde nos momentos de perigo. Ou pelo menos omitir-se, ser prudente, em geral, dá a ideia de omitir. Vamos ser prudentes, vocês não vão fazer nada. Ou então fazer alguma coisa exatamente para dar a impressão que se agiu, que se fez alguma coisa, mas sem fazer nada. Não, prudência não é isto. Prudência é agir o que deve ser agido e omitir o que deve ser omitido. Portanto, esta ideia de prudência como covardia, como pusilanimidade, como não tomar providências, etc., é totalmente falsa. Faz parte do politicamente correto. Por isso, o prudente não é um mero previsor do futuro, mas aquele que, disse Santiago Ramírez, coteja a realidade vivida com a situação real presente e ambas, realidade vivida e situação real presente, com o futuro possível,
e moralmente reto. Só então ele delibera sobre o que deve agir ou deixar de agir. Prudente é o que delibera de modo reto, tendo em vista o que é melhor para o homem. Daí que não seja prudente o que se aparta dos fins, isto é, o que se aparta do bem que é próprio das virtudes morais. A boa deliberação é a deliberação reta, que alcança um bem. E, a propósito, comenta São Tomás de Aquino: impossível é que seja prudente quem não é virtuoso. Muito bem. Assim terminamos esta aproximação etimológica e com algumas considerações e comentários acerca deste étimo, desta raiz da palavra prudência. Eu admito que o exame dessas questões, um tanto teóricas, um tanto gerais, etc., possa não parecer aos notários que sejam práticos, que estejam atuando efetivamente na sua profissão, algo extremamente atrativo. Mas, na verdade, é isso que o notário faz. É isso que se propõe como modelo do notário, chamado notário perfeito, ou tabelião perfeito, que ele seja um perfeito homem prudente. Prudente no exercício da sua profissão notarial. E nós precisamos saber exatamente o que se exige da prudência, o que se exige do homem prudente, se nós queremos ter um modelo de prudência notarial. E sabe o que eu acho? Nesses tempos, especialmente, em que temos que conviver com o problema técnico, estamos convivendo com a ideia da utilidade, convivendo com a ideia de ganância, muitas vezes, concorrência no mercado, concorrência com a atuação do Estado interferente, etc. Às vezes vão perdendo um pouco as características principais de uma função. Também nós estamos vivendo isso no judiciário. O judiciário tem passado por momentos com isso, ou seja, o que interessa é a celeridade, decidam de qualquer modo, como se o juiz não tivesse consciência, como se a consciência judicial fosse desnecessária. Eu já nem falo daqueles que escrevem sobre consciência, não tem a menor ideia do que é a palavra consciência, como um famoso crítico que anda escrevendo aí frequentemente num desses sites jurídicos, que não tem a menor ideia, não passa nem perto de saber o que é consciência moral, claro. Não estou me referindo a isso. De um modo mais exato, ou seja, há quem saiba o que é consciência, mas julgue que as produções devem ser industriais. Ou seja, desaparece a ideia de verdade e de justiça em nome de quantidade, ou seja, de utilidade. E nós vamos ver o que nós desejamos, se é isto ou se nós estamos em busca de realizar o bem. Se vamos em busca do útil ou do bem. Se vamos em busca da quantidade ou da verdade. Bom, isso é uma escolha de cada qual, que responde, enfim, por suas eleições, não é? Bom, eu quero, mais uma vez, agradecer muitíssimo a tabeliã Mônica Macedo Della Vecchia, presidente do Colégio Notarial do Paraná, pela oportunidade que me concede em escrever para essa importante página do Colégio Notarial, pela oportunidade que, consequentemente, me concede também de poder reunir-me com bons amigos e com gente interessada no estudo do direito notarial, toda semana aqui nesse nosso espaço. Parabenizá-la e a todo o Colégio Notarial do Paraná pela previsão de instalar-se a Academia Notarial e Registral do Paraná. Eu fico muito feliz com essa iniciativa, efetivamente. E agradecer a presença de muitos que aqui se encontram na paz. Deixa eu comentar. Outro dia, minha filha, Maria Isabel, reclamou que eu não a saudei, que ela estava na paz, ela não apareceu. Olha aqui. Mas vamos saudar aqui a doutora Paula Cassim, que é uma grande servidora lá do 18º de Imóveis, que escreveu no livro da Uso Capião, que está para publicar-se. Meu grande amigo, doutor Rogério Tobias, lá de Jaú, do Jaú, não é? Grande, além de ser um ótimo notário, um grande conhecedor do direito, um estudioso, enfim. Doutora Laura Porto, estimada discípula, doutora Vivian Todd, doutora Thaís Castelo Branco, que é, como todo mundo sabe, aqui o esteio das nossas realizações informáticas, além do que me indica ideias preciosas para o desenvolvimento de alguns temas.
Novamente, minha saudação, meu querido amigo, doutor Emílio Emiliano Neto, orgulho da magistratura paulista. Minha saudação ao doutor Zé Lucas Rodrigues Olgado, doutora Rafaela Pedroso, doutor Pedro Bragato, com quem tive a ocasião de estar ontem, muito obrigado. Doutora Regina Fátima Faria Dipe, esta é conhecida, 40 anos de casados. É uma santa. Muito obrigado, doutor Emílio, por suas palavras, doutor Rogério também agradeço. E cumprimentando a todos aqueles que eu não vejo aqui na minha página, porque há uma limitação das indicações, eu espero que a aula não tenha decepcionado e que nos encontremos na próxima semana para prosseguimento do tema sobre o notário e a moralidade pública. Muito obrigado.